Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém. Vamos abrir a Santa Palavra no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo 39, amém? Vamos ler do 1 ao 6. Glória a Deus. Todos encontraram? Nos diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, amém? Podemos assentar, igreja. Então aqui, a bênção era tamanha, só para que a gente possa entender, estava aonde José estava, nos afazeres, nas coisas de Potifar, porém também estava distante, estava no campo. E aqui eu quero fazer voltar um pouquinho, que nós, é a terceira que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos a primeira para que você possa lembrar, entre a pobreza e a prosperidade. Não sei quantos vão lembrar, que era no texto que falava que nós devemos ser felizes em tudo, ser bem-sucedidos em tudo, que tudo nos vá bem. Essa era a palavra no campo espiritual, no campo religioso, no campo relacional com as pessoas, na finança, na saúde. Então, ou seja, era a palavra do apóstolo Paulo: eu espero que tudo lhe vá bem, né? Então trabalhamos essas questões. E aí nós trabalhamos que a pobreza não havia nascido no céu. Na última, nós trabalhamos, como o Leonardo colocou, uma questão de escolha, uma questão de escolha, no livro de Deuteronômio 30, versículo 19, que Deus colocava que hoje eu tomo os céus por testemunha. E aí trabalhei que a nossa vida é resultado das nossas. Nós partilhamos naquele dia que nós estamos vivendo aquilo que foi decidido hoje. Não, que foi decidido ontem, mas foi decidido por outra pessoa. Então foi decidido pelas nossas próprias ações. Então cada um de nós estamos por viver aquilo que nós mesmos escolhemos no transcorrer da nossa própria jornada de vida. Então, ou seja, também partilhamos que o resultado das nossas escolhas no presente, hoje, vão definir o nosso presente, mas também haverão de definir o nosso futuro. Nós também deixamos claro que quem não luta pelo futuro que quer, vai ter que abraçar o futuro que vier. Ou seja, se você não lutou, o que vier para a sua vida vai ser lucro. Então você não vai poder reclamar, porque você ou não fez escolhas, ou fez escolhas mal feitas. Mas também partilhamos que as nossas escolhas, elas vão definir a qualidade de vida que vivemos, tanto aqui nesse mundo, como na eternidade. Então boas escolhas vão trazer coisas boas aqui, sim. Boas escolhas vão trazer um bom futuro, isso é fato, isso é notório, isso é como 1 mais 1 são 2. A diferença é que nós, no transcorrer da vida, quando nós crescemos pelo pecado, não absorvemos essas coisas que são simples. Tudo é resultado das nossas próprias ações, amém? E hoje nós vamos falar sobre esse homem, um pouquinho desse homem chamado José, muito conhecido, José do Egito, com muitos filmes, muito relembrado. E aí eu peguei alguns pontos na vida dele aqui. Você já percebeu que no começo do texto já diz que ele era
próspero. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. E tanto que abençoava a vida dele, e a ponto do quê? De alguém olhar e falar, a mão desse menino. Naquele dia nós também falamos que tem mão podre, lembra? Que tem pessoas que têm mão podre para a escolha. A mão de José era boa. José, onde tocava, o negócio brilhava. Aí alguém percebeu, falou assim, nossa, eu vou colocar tudo o que eu tenho nas mãos de José, porque não vai dar errado. Isso é inteligência. E ontem a bispa partilhou que nós precisamos ser inteligentes. E nós também temos muitos maus resultados, porque as nossas escolhas não são inteligentes. Não conseguimos, às vezes, ser como José e ter a perspicácia de Potifar, que percebeu aonde, ou seja, ele estava, a bênção não estava com ele, mas ele estava aonde a bênção estava. E isso é importante. Você precisa, às vezes você fala assim, já viu aquele ditado que diz que às vezes você não precisa ter dinheiro? Precisa ter o quê? Um bom amigo, pessoa certa. Às vezes você tendo um bom relacionamento, as pessoas certas, isso vai favorecer com a sua própria vida. Mas se você estiver perto de pessoas não gratas, pessoas que não vão poder ser, que não vão fluir nada positivo na sua vida, é melhor você não estar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer também, saber escolher as pessoas com quem andamos, fazer as pessoas as melhores escolhas. Amém? José, desde pequeno, aqui que é algo notório, eu posso dizer, não fiz, mas aqui, eu acredito que na Bíblia talvez seja a pessoa que mais, pelo menos que a Bíblia sinaliza, que desde novo ele já tinha sonhos, né? Tanto que ele é conhecido como um sonhador. José desde cedo ele já tinha sonho. José sonhou uma vez, José sonhou duas vezes. Se eu disser que José teve o grande problema na vida de José por ser novo, talvez por ser afoito, é só ir contando o sonho dele. O sonho, pelo fato dele contar o sonho que era dele, acabou lhe custando algumas consequências. Existem sonhos que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou no seu coração, é para você. E se você contar o sonho, o tamanho do seu sonho, você acredita que as pessoas vão sonhar junto com você ou vão desmerecer o seu sonho? Além de desmerecer, que não é o caso de José, as pessoas invejaram José. Imagina, quem é você? Você é apenas o caçula. Quem é você? Você é o menor da casa. Ele contou até para o pai falou, menino, para com seu sonho está indo, no fundo o pai estava dizendo, eu sou Israel, filho. No fundo o pai está dizendo, eu lutei com Deus. Espera aí, você está dizendo para mim que até eu vou me curvar diante de você. No fundo o pai estava dizendo para ele, você precisa saber o seu lugar. E eu quero dizer que às vezes nem os pais sabem o lugar dos filhos. No fundo Jacó sem perceber, estava querendo minar o sonho do filho, mas o sonho dele foi grande. E por que o do filho não poderia ser maior ainda? Aquilo entrou no coração de Israel como menos, saiba o seu lugar. E José cresceu com esse estigma, mas ele cresceu José era uma pessoa, vou dizer algo para você e você também vai ter que entender o processo da prosperidade. José era uma pessoa muito autoconfiante. Dá para perceber isso conforme você vai lendo os textos. Ele não era ninguém que tinha medo, que não dizia. Até para falar o sonho é um sentido de confiança, não, isso vai acontecer. Ele era muito autoconfiante. Você é autoconfiante? Você acha que tem a sua confiança? Você confia em você? Confia no seu taco, como diz o ditado. Isso é importante para você absorver a promessa de Deus, a prosperidade de Deus, para você atrair o favor de Deus. Não é fundamental, mas é importante. José parecia, com tudo isso, que o seu futuro estava perdido. Por quê? Porque ele tinha muitos sonhos na sua mente. Mas o futuro lhe preservou uma caminhada muito árdua.
Então ele foi vendido. José sai de um lugar onde a terra, ele era agricultor, ele era um pastor de ovelhas, ele era um homem do campo, ele era um homem simples. De repente José está como escravo agora, na maior potência do mundo, no Egito, naquelas coisas grandiosas, diante das pirâmides, aquelas coisas fabulosas. Agora José está naquele mundo, diante do rio do Nilo, aquela coisa exuberante, aquela comida, aquela cultura nova, e ele, apenas um menino de 17 anos. Ele poderia ter olhado e falado, meu futuro acabou, mas ele poderia também ter dito, agora é uma oportunidade para eu experimentar, vivenciar coisas novas. Às vezes nós queremos coisas novas, sim ou não? E às vezes tem coisas novas que não são para nós. Não são para nós. Às vezes nem tudo aquilo que é do outro necessariamente vai ser bom para a nossa vida. José poderia ter se deslumbrado com o Egito. Ele não se deslumbrou com o Egito. Ele foi vendido como escravo. E aqui eu quero já entrar no primeiro ponto. Desde cedo, Jacó trabalhava. Desde cedo, o pai colocava José para até como referência para os demais irmãos no campo. José ia até observar, ele era praticamente o capataz. Vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo, e se eles estão fazendo direito. O pai colocava ele, e ele ia e olhava, onde os irmãos tentavam fugir, ele perguntava para onde que estão aqueles homens, ele ia atrás para ficar olhando para saber se os irmãos estavam fazendo direito. Ele era trabalhador, e aqui guardem, nós estamos falando de prosperidade, amém? Ele era disciplinado, ele era zeloso, ele era diligente, ele fazia as coisas com afinco, ele fazia as coisas com dedicação. Amém? Até aqui parece simples, né? Você pode olhar e dizer assim, estou me enquadrando, eu estou me enxergando como José, amém? Isso é bom, amém? Estou me enxergando como José. Ele era uma pessoa, e aí quero dizer para você que ele era zeloso desde 17 anos. Então, o trabalho, o primeiro ponto que eu quero colocar é o trabalho. Então, desde cedo, ele aprendeu a trabalhar. Eu posso dizer que José tinha gosto pelo trabalho. José, o trabalho não era, guardem isso, não era um fardo para ele. O trabalho fazia parte da vida de José. Como o trabalho deve ser algo natural na nossa vida, amém? O trabalho para você, primeira indagação, é penoso para você? O trabalho, será que para você, hoje talvez foi um dia árduo? Pode ser árduo pela tarefa, mas será que foi um dia, talvez possa ser cansativo pela dinâmica do trabalho, mas será que você louvou a Deus pelo dia exaustivo e cansativo do teu trabalho? Aí você pode perceber como José agia. Esse zelo acompanhou José a sua vida inteira. Ele trabalhou desde cedo até, posso dizer, os últimos anos da sua vida. Na casa de Potifar, ele chegou como um menino escravo, vendido, cheio de sentimentos de rejeição. Ele chegou como um menino com ressentimento, com um sentimento de abandono. Todas as vezes, com certeza que Potifar colocava ele no cantinho do quarto dele, ele entrava e eu vejo José toda noite chorando, pelo isolamento, pela tristeza, por estar sozinho, por ter sido traído, por ter sido decepcionado, por ter sido abandonado e por ter sido vendido. Mas, ao amanhecer, José lavava o rosto e voltava para o trabalho. Ele conseguia, independente dos problemas que havia na vida dele. Na Bíblia não consta que Potifar chamou nenhuma vez a atenção dele por ele não estar atento no trabalho. Ele não misturou o trabalho com os seus problemas. Ele não levou os seus problemas para o trabalho. Amém, igreja? Será que você acha normal levar o seu problema para o trabalho? Talvez você ache que sim.
que não dá para dividir as duas coisas. Quero dizer para você que dá e deve, se você quer ser alguém abençoado por Deus. Dá e deve. Uma coisa não mistura com a outra. Porque se você levar o problema para o trabalho, o que você não vai fazer é trabalhar. E se trabalhar, vai trabalhar mal. É fácil ser próspero, é bom ser próspero, mas existe um caminho para ser próspero. Ele fazia tudo. Ele trabalhou com Potifar. Potifar olhou e falou: nossa, esse menino é bom. Promoveu ele. Tipo, você agora vai cuidar de tudo. O que ele cuidou? Ele cuidou da casa. Tinha mais pessoas naquela casa. Ali ele estava praticamente, Potifar era o chefe da guarda. Ele não morava numa casinha, não tinha somente José. Então José foi posto por cabeça para cuidar. Ele chegou como escravo, e mesmo como escravo ele já cuidou dos outros que estavam ali há muito mais tempo. Isso porque ele era de Deus, e por ser de Deus ele tinha que ter algo diferente na sua vida. Então ele foi posto como cabeça, mesmo como escravo. Que loucura! E o texto diz que eu quero que você entenda que mesmo escravo, a Bíblia está dizendo aqui que ele era abençoado. Ele era abençoado por quê? Por que você acha que ele era abençoado se ele era escravo? Porque ele estava trabalhando. Porque ele era trabalhador. Porque ele era trabalhador. Então o trabalhador, aquele trabalhador atrai a bênção de Deus? Atrai a bênção de Deus. O texto diz que ele foi muito bom na casa de Potifar, mas ele não trabalhou só na casa de Potifar, por algum interfúgio, por algumas complicações, por mais uma situação que aconteceu na vida dele, ele foi levado à prisão. Ele poderia ter chegado na prisão e dito: agora acabou. Eu estava indo tão bem lá na casa de Potifar, eu não merecia nem estar no Egito, mas a casa de Potifar era melhor do que a prisão. Ele poderia olhar e falar assim: vou ficar no canto aqui, quieto. Mas na prisão, percebemos, saiba você, tem trabalho na prisão, Mauro? Tem, quem quiser trabalhar na prisão, trabalha, não trabalha? Tem até redução de pena para cada dia trabalhado. Já devia ter lá também na época de José. Ele, com certeza, ninguém pediu, quero que você aprenda. Ele deve ter chegado na prisão e ele não deve ter ficado no canto. É nítido a Bíblia. É tão bom quando você consegue, pelo Espírito Santo, enxergar o lugar. Ele chegou na prisão e falou assim, pela fé: tem algo para que eu possa fazer aqui? O cara está na prisão, tem algo que eu posso fazer? Aí o carcereiro falou: ué, porque ele já tomou uma atitude que com certeza ninguém tinha lá. Tem algo para fazer aqui? Eu não quero ficar parado, não quero passar os meus dias lamentando, não quero ficar os meus dias lamentando. Tem algo para fazer? Aí o carcereiro falou: tem, pega a vassoura. Aí começou a varrer. O que mais tem para fazer? Ah, sabe cozinhar, vai fazer. Quem mais tem para fazer? Aí o carcereiro olhou e falou: eu preciso de alguém de confiança. Ele conseguiu ganhar a confiança do carcereiro. O carcereiro fez o quê? Você sabe o que fez? Pegou a chave da cadeia, e deu para José. Agora, você vai cuidar dos presos, tá bom? Ué, um preso cuidando de outros presos. Aí você fala: como é que pode isso? Eu quero dizer para você que mesmo no ambiente desolador, aonde ele tinha tudo para reclamar, José continuou trabalhando. Aonde ele tinha tudo para ficar parado, ele resolveu se mover, ganhando a confiança do carcereiro que o colocou sob os seus cuidados. Em Gênesis 39, 22, nos diz assim: este confiou as mãos de José, vamos lá, todos. José fazia quase tudo, né? Ele fazia tudo. Ele fazia tudo na casa de Potifar. Ele fazia tudo na cadeia. Aí você fala: ele virou mordomo na casa de Potifar, virou encarregado na cadeia.
E o texto diz que Deus o abençoava até na cadeia. Por quê? Porque ele trabalhava. Aleluia. E quando você trabalha, quem foi? Mas até então, e aqui é onde muita gente não entende, até então, o trabalho dele, ele era abençoado, mas ele não estava vendo, aparentemente, o fruto do seu trabalho. Quem estava sendo abençoado? No primeiro momento, Potifar. Olhou e falou, na cadeia, ele estava sendo abençoado, mas quem colhia os frutos? O carcereiro, fica aí, José, acho que eu vou tirar um cochilo. O carcereiro tirou um cochilo, tomava um café, o carcereiro ia em casa. Por quê? Porque ele tinha alguém de confiança no cárcere. O carcereiro queria que José ficasse ali a vida toda. O sonho dele é que ele nunca mais saísse daquele lugar. Mas eu quero dizer para você que é o que muita gente não entende. O trabalho é uma obediência a Deus. Quem não trabalha é desobediente a Deus. No primeiro texto nós falamos que o preguiçoso, mas hoje nós estamos falando que quem não trabalha está indo contra a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Mas eu vou mais além. Colossenses 3, quero colocar separado. Coloca só todo mundo conhece, pelo menos a maioria conhece esse versículo. Colossenses 3, 23. Só o 23. Nos diz assim. Tudo, vamos junto. Tudo. Quem está fazendo isso lá em Gênesis? José. Ele está fazendo tudo de coração. Ele está fazendo para quem? Não. Para José. Faria diferença que casa que ele estivesse, que cadeia que ele estivesse, ele seria o mesmo trabalhador. Não faria diferença para quem ele estava trabalhando. Sabe por que muita gente não prospera? Quando eu fizer para mim, eu vou fazer tanto, não vou nem dormir. Como que você vai ser abençoado se você quer fazer para você, se você não fez pelos outros? Aprenda nesta noite a palavra de Deus. Para que antes de você alcançar o favor de Deus, você tem que fluir na vida de alguém, na vida dos outros. É natural, é um processo. É um processo lógico do céu. Poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas vivem essa verdade. O que você está ouvindo aqui hoje, eu tenho certeza que poucas pessoas dizem e ensinam. É tão profundo que eu posso dizer que de ontem para hoje, alguém entrou em contato conosco. Bispo, a mente vai dar certo, não vai? Vamos colocar tudo em prática da mente. Na metade do dia já não conseguia mais. Não conseguia mais. Falei, é bom, mas não é fácil. Nossa, não consegui nem até o meio-dia. Para você perceber como funciona. Isso aqui é algo simples, mas é a maravilha do céu. É simples, mas traz um resultado extraordinário. Extraordinário. Agora, esse versículo a maioria conhece. Agora, o 24. Sabendo que então, ou seja, aqui complicou mais. José estava trabalhando para Potifar? Não, ele estava trabalhando para Cristo. O salário dele estava contabilizando, porque ele não estava trabalhando para homem nenhum, ele estava trabalhando para Cristo. A herança vinha
de Cristo. Igreja, agora eu vou fazer uma pausa. Agora, talvez você possa até se entristecer, mas eu sei que ainda dá tempo. Olha a sua vida, se você trabalhou há muitos anos, você só maldisse quem era o seu chefe. O que você atraiu para a sua vida? Você poderia falar, se eu soubesse disso antes. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Parte do resultado da sua vida é como você trabalhou, como você se dedicou, como você se empenhou, achando que estava fazendo para alguém, quando você estava trabalhando para Cristo. Agora, se pergunte que o trabalho que você prestou para Cristo até o dia de hoje foi um bom trabalho? Porque agora você descobriu que você não trabalha para homem, o trabalho vem de Deus. Agora se pergunte, você tem a resposta, essa resposta é sua. O trabalho que você exerceu até o dia de hoje, você trabalhou para Deus. Foi um bom trabalho? Você foi um bom servo? A prosperidade de José estava ligada à disposição a trabalhar, independente das circunstâncias e o lugar. Tem gente que só trabalha se tudo estiver bom. Eu quero isso, preciso disso, lá. Hoje, salário disso. José era abençoado, independente da circunstância e do lugar onde ele estava. Hoje tem tantas exigências que não precisa nem trabalhador mais. Quase não precisa mais de trabalhador. Mas você fala assim, o trabalho foi o primeiro ponto. Só que enxerguei algo maravilhoso também. Enquanto, o outro ponto, guarde aí, fidelidade. Enquanto José trabalhava, para lá, para cá, cuidando, vem para cá na casa de Potifar, nós vamos e voltamos porque são temas. Ele estava na casa de Potifar, cheio das tarefas, mandando ali, vem para cá, faz aquilo. Daqui a pouco, apareceu uma dita cuja. E não era feia, isso eu tenho certeza. A mulher do chefe da guarda. Aí, pois não, o que a senhora quer? Está precisando de alguma coisa? Sim, preciso de quê? Que eu lhe traga? Preciso de você. Pois não, só falar. Não, preciso de você. Não entendi. José deve ter dito assim, não entendi. Não, preciso de você. Preciso dos seus serviços. É só falar. Não, preciso dos seus serviços na cama. Aí José falou, opa, aí não dá. Ele me confiou tudo, menos você. Menos você. Sabe que sua capacidade, ele recusou a proposta. Aquela literalmente era uma proposta indecente. Eu quero dizer para você que para viver a prosperidade precisa de fidelidade. Eu quero dizer que é no trabalho aonde muita gente se perde. Se perde na propina, se perde aproveitando uma situação, uma fragilidade, uma facilidade na empresa que alguém não está vendo. É na empresa onde ocorrem traições, amigos trabalhando junto muito tempo. Na polícia, trabalhei é isso. Você colocar na polícia você passava às vezes 12 horas, colocava um soldado e uma soldada, 12 horas junto. Fala o que quer, vai sair assunto bom e assunto ruim. Isso é um perigo? É um perigo. Está todo mundo sujeito? Qualquer tipo de repartição. Como policial, a área da medicina é uma bênção. É enfermeira, é médico. Eu vi. É no trabalho, aonde você deve manter, além de tudo, trabalhando para o Senhor, é onde você, na maioria das vezes, se perde. E quando você trai no trabalho, você trai o Senhor. Você peca contra o Senhor. José sabia disso. José sabia disso. José esperou no tempo certo. Ele era um jovem, cheio de energia. Ele devia estar mais ou menos ali, ele foi com 17, talvez com seus 20 anos. Na flor da idade, uma mulher aparece.
Ela preparou tudo, ela tirou todo mundo da casa, ela dispensou todo mundo. Todo mundo. O prato estava pronto, o banquete estava pronto. José poderia dizer, ninguém vai saber. Ele poderia estar excesso, estar cheio de si. Ele falou, não. Eu estou pecando contra o Senhor. Não. Eu quero dizer que José esperou. O diabo ofereceu para ele aquilo que talvez no momento no corpo dele é o que ele não tinha e estava desejoso. José esperou. Não é você que eu quero, não é você que eu preciso. Eu vou esperar em Deus. E no tempo certo, exatamente com 30 anos, Deus lhe concedeu uma mulher. Ele buscou? Não, foi Deus que entregou para ele a Zenate. Essa aqui é a sua esposa. Ele esperou, valeu a pena. A imoralidade sexual só traz dor e sofrimento. E eu quero dizer para você, aonde muitas pessoas se perdem dentro da caminhada, os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra, igreja. Fidelidade, é melhor esperar no tempo certo para manter um relacionamento, para um casamento. Quantas vidas hoje não são prósperas, não são abençoadas como deveria? Por quê? Porque não esperou no tempo. Porque se precipitou. E toda vez que você se precipita, você peca. Toda vez que você se precipita, você erra. Toda vez que você se precipita, vai trazer consequências para a sua vida. Pode ser momentânea, mas pode ser para a eternidade. José esperou. José serviu com humildade, igreja. Desde quando ele estava na casa do seu pai, até quando ele chegou no palácio. Ele era o mesmo no palácio, como era o mesmo no campo. Ele era o mesmo na casa de Potifar, o mesmo na casa do seu pai. Ele era o mesmo na prisão. E ele foi o mesmo, como diz a Bíblia, até quando ele chegou no palácio. Quero dizer para você, nada subiu a cabeça de José, isso é maravilhoso. Ele chegou no palácio como governador de segundo homem de todo o Egito. Você sabe o que é isso? O faraó falou assim, o faraó falou a mesma coisa, eu não vou governar nada. Vou colocar um versículo aqui que faraó só falava assim, eu só quero tirar minha comida, você responde por tudo. José, outra coisa que é importante na prosperidade, ele ganhou a confiança em todo lugar que ele passou. Em todo lugar que ele passou, ele ganhou a confiança. De todo lugar. Ganhou a confiança do pai, ganhou a confiança de Potifar, ganhou a confiança do carcereiro, ganhou a confiança do faraó e ganhou a confiança de todo o Egito. Pergunto para você, você quer ser próspero, amém? Todo mundo quer. Quer ou não quer? Você tem que interagir com a palavra. E quando ela não for segundo, tem que doer no seu coração. Você é alguém de confiança? Você é alguém confiável? Como José? Deus poderia confiar tudo a você hoje. Você não tocaria em nada daquilo que não é seu. E outra coisa, José olhou e falou, poxa, talvez hoje tem muita gente. Vou dar um exemplo, José olhou e falou assim, nossa, será que ele olhou para Potifar e falou, nossa, eu estou abençoando a casa dele, Deus é comigo, está abençoando a casa dele, está abençoando o campo. Acho que eu vou parar de fazer, ou vou fazer outra coisa, para Deus parar de abençoar ele. Mas muitas pessoas têm esse pensamento. Acha que não está trabalhando para alguém, está trabalhando para uma pessoa. E aí entra outros sentimentos no lugar. Jesus conta uma parábola que ele sai contratando trabalhadores. E ele nessa parábola ele conta que 9 horas da manhã ele chama um, acerta o preço, meio-dia ele chama outro, 3 horas, no final do dia ele chama outro, e ele paga o mesmo salário.
quando ele vai pagar, o que tinha toda alegria, isso é bíblico. Aquele que estava feliz, necessitado, que entrou 9 horas da manhã, recebeu o salário, agradeceu, falou: é tudo que eu precisava para a minha vida, é tudo que eu precisava para levar para os meus filhos que estão em falta em casa. Ele agradeceu a Deus por aquele salário que ele ia receber no dia. Mas quando ele olhou que o outro trabalhou menos e recebeu a mesma quantia que ele, diz o texto, e é a palavra de Deus, ele se entristeceu, ele se enfureceu, ele perdeu a bênção, ele trouxe maldição, e o capataz disse para ele: não foi o que eu combinei com você? Por que você não, em vez de ficar feliz com o que você tem, você está de olho naquilo que eu combinei com outra pessoa? Você está de olho naquilo que Deus confiou a você? Ou está de olho naquilo que Deus confiou a outra pessoa? Ele serviu com humildade. José foi fiel ao Senhor, sabe também quando? Quando ele perdoou seus irmãos. Seus irmãos, só isso. Se fosse outra pessoa ainda seria mais fácil. Mas perdoar o irmão que os venderam, não é não gosto de você, ainda ganhou um trocado. Ele perdoou os seus irmãos. Ele não só perdoou, ele os tratou bem. Ele os tratou bem. Para fazer isso, ele eliminou do seu coração todo o rancor, todo o ressentimento. Quando você tem ressentimento, rancor na sua vida, isso afeta a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta. Jacó foi fiel a Deus ao perdoar os seus irmãos. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Se você quer, a palavra, você quer ser próspero, mais próspero? Então perdoa teu irmão. Então você tem que perdoar. Sem perdão não tem bênção. Sem perdão não tem prosperidade. Então, para isso, nesta noite, que o Espírito Santo sonde cada coração que está aqui nesta noite. Às vezes você não sabe quem é você, mas quer saber quem é o outro. Você não sabe o que tem, mas quer saber, mas sabe o que o outro tem. Perdoe, e a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Amém. Tem mais uma. Ele era um exímio trabalhador, foi um fiel servo do Senhor, mas ele também foi um excelente administrador. Sabe por quê? Ele era administrador, ele administrou todo lugar que passou. Ele administrava até os irmãos mais velhos. Ele aprendeu, ele tinha uma capacidade de administrar. E eu quero dizer para você, você precisa perceber de Deus. Deus nos deu capacidade, talentos para que nós possamos usufruir. José, desde pequeno, ele tinha uma habilidade. Você tem uma habilidade, no mínimo uma habilidade. Qual que era a habilidade de José? Revelar sonho. Ele era um exímio revelador de sonho. Ele não era adivinhador, ele revelava sonho. Então ele sabia, ele revelava o sonho com muita clareza. Ele sabia que aquele sonho vinha de Deus. Quando Deus deu o sonho para ele, quando ele tinha 17 anos, ele já sabia. Ele não sabia aonde Deus ia levar, mas ele sabia o resultado. Ele sabia decifrar aquele sonho, porque ele decifrou todos os outros. Só que antes de José decifrar o sonho de Faraó, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, ele decifrou o seu sonho. Ele sabia qual era o projeto de Deus para a sua vida. E a partir de quando ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, ele se permitiu fluir para a vida dos outros. Eu vou liberar aquilo que Deus tem na minha vida como qualidade para alcançar a vida dos outros.
Aí eu posso dizer que é dando o que se recebe. José revelava sonho, não pediu nada em troca. Ele saiu, eu sei, vou revelar, é assim, é assado. Não saiu pedindo nada, pediu favor para ninguém. Ele só deixou fluir aquilo que era uma habilidade dele para a vida do outro. Não havia esforço nenhum, não houve cobrança nenhum. Era algo natural. Sua capacidade de administrar era notória, exímia. Quando trabalhava na casa de Potifar, ele assumiu o controle de todos os bens, garantindo a prosperidade do Senhor. Aqui, eu fiquei parado pensando, ainda hoje de manhã, eu olhava e falava assim, prosperidade. Essa parte é uma parte que eu acho que cabe mais para a mulher. A mulher é a mais administradora. Mas José tinha habilidade tanto. Sabe por que eu falo dessa administradora? Porque no contexto do homem, o homem é aquele que, vamos dizer, ele traz a farinha. A mulher que administra, da farinha ela faz o pão. A mulher é que faz o negócio acontecer. Tem que, naturalmente, é essa. Por isso que a casa precisa de uma mulher virtuosa. É a mulher que faz. O homem traz a caça, ele pode trazer a caça. Mas a mulher que corta, que faz o tempero, que faz hoje isso, que faz aquilo. É a mulher que faz o bolo. O homem traz o bruto. A mulher faz daquele bruto algo extraordinário. Mas José tinha essa habilidade. Vou dizer para você que eu não sou tão, mas aí onde que está a beleza? Eu tenho uma esposa que é exímia administradora. Aí eu pergunto para você, você é como José? Não sei. A sua esposa é como José? Se nenhum dos dois, tem que começar a pedir ajuda. Tem que fazer alguma coisa. É sério? Se não é fracasso. Porque não adianta trabalhar e não saber administrar o que Deus lhe deu como recurso. E essa é a última parte. E quantas pessoas, por não pedir ajuda, por não admitir que não são bons administradores, vão à falência. Todo mundo acha que sabe cuidar do dinheiro. Sabe nada. Poucas pessoas sabem cuidar. Poucas pessoas sabem cuidar. Eu digo que o dinheiro é um espírito, mamão, espírito. Poucas pessoas sabem cuidar. É difícil administrar. José era exímio administrador. E em Gênesis 39, do 4 ao 6, nos diz assim. Assim José, olha lá, achou o quê? E o servia. 5, 6. E desde que... Tanto... Com nada. Ele só se preocupava com o que vou, o resto é com você, José. Eu sei que você dá conta. Como é que anda a sua casa? Na administração dos recursos que Deus tem confiado a você. Será que cada um administra de um lado? Infelizmente, ainda é comum isso. Mesmo casando, servindo a Deus, dizendo que são uma só carne, mas cada um tem o seu cartão, cada um faz a sua compra. Como que vai atrair o favor de Deus? O devorador vai tomar conta. Você pode ir bem até um certo tempo, irmão. Você pode até obter, mas vai ser como um saco furado, porque está indo contra a vontade e o projeto de Deus. Está indo contra aquilo que você sempre achou que era seu, e que você nessa noite está descobrindo que tudo é de Deus. O trabalho é para Deus, o dinheiro é de Deus, tudo é de Deus. Então nós temos que viver e fazer como tudo para Ele. Seu dia vai ser melhor, seu trabalho vai ser melhor, as pessoas vão te ver melhor, você vai ser reconhecido aonde você estiver trabalhando, sim.
Nosso irmão ali, trabalha na vigilância, né? Esqueci. Irmão da Marli, Adriano. Adriano trabalha bastante. Ele é segurança. E às vezes, não sei se está aqui ainda na costa, às vezes. Está na costa aqui? Na Unimed. E às vezes eu passo, vejo ali. E tem uns que só fica naquela guaritinha ali. Está mais para escondido do que outra coisa. Dentro da guaritinha, não sai daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Dia de chuva, vou dar um exemplo, não sei se acontece, dia de chuva, vai entrar médico, paciente, vai entrar um monte de gente. Se ele está, olha o José, se ele está com um guarda-chuva, apareceu um carro, ele vai lá e entra aqui, guardou o guarda-chuva, ele está lá. Opa, Adriano, a dica, viu, Adriano? Está lá. Opa, um dia alguém vai olhar para ele e falar assim: isso que ele está fazendo não é normal. Quem é ele? Quem é ele? Para ser próspero eu tenho que fazer coisas diferentes do que as pessoas estão fazendo. Só que, se você fizer isso, você acha que está fazendo demais, que merece algo em troca. É dupla função. Eu não sou pago para isso. Então você vai ser pago para aquilo que você recebeu. Tem que mudar a mente, irmão. Essa mentalidade é do mundo. E se você é de Deus, não pode ter o mesmo pensamento do mundo. Ou você trabalha para o Senhor, ou é para você. Ou você é fiel em todas as áreas da sua vida. Área física, espiritual, saúde, onde você colocar sua mão. Tem que ser fiel, para que Deus possa achar graça na sua vida. E como governador, então, ele administrou toda aquela nação. Tirou todo aquele povo da fome, mas também livrou a sua família da fome. Sua capacidade de administrar veio da dependência de Deus. A administração é vital no trabalho, na casa, no ministério, na igreja, em todo lugar nós precisamos administrar. Tudo precisa de administração, a casa precisa, o lar, tudo precisa ser muito bem administrado. O dia precisa ser muito bem administrado. O dia precisa ser administrado. A gente não sai de casa sem falar assim, ó. A gente vai assim, assado. Quando a gente vai sair daqui hoje, já temos um lugar para ir, antes de chegar em casa, tudo muito bem. Senão, dá errado. Pode até acontecer um infortúnio, mas tudo tem que ser muito bem direcionado. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Depois vai dizer que não teve sorte, que Deus não ajudou. E na prisão, ele beneficiou até os mesmos outros presos. Com certeza ele serviu lá outro preso. Toma aqui. Um preso servindo outro preso. Irmão, você mais pede ou você mais serve? Deus nos chamou para servir. Teve uma ministração aqui, ou nós somos escravos de Deus ou somos escravos do mundo. José era escravo. Se tornou governador, mas ele nunca deixou de ser escravo. Independente de onde o Senhor te levar, como cabeça, você será escravo. Escravo dele, servindo para ele, dando toda a glória ao seu devido nome, a sua vida, a sua postura, aonde você for. Fidelidade. Gênesis 39, 23. O carcereiro nada, olha só, ele não se preocupava. Quem quer ter um funcionário desse jeito? Vamos lá. O carcereiro por quê? Se preocupava com nada. Tipo, eu vou te dar uma tarefa e vou descansar. Para quem vive com disciplina é assim. Eu tive o privilégio de servir e uma palavra que eu nunca esqueci: missão dada é missão cumprida. Não existe outro jeito. Deu uma missão, você tem que cumprir. E não é cumprir de cara feia. Bom soldado não cumpre de cara feia. Ele cumpre. Porque ele sabe que aquela é a sua missão e a sua função. Administrar. A fidelidade. Na prisão ele administrou tudo o que era preciso.
Igreja, a fidelidade em Jesus exige que sejamos leais a Ele em todas as áreas da nossa vida. E aqui eu quero concluir com algo extraordinário. José teve quantos filhos? 2 filhos. O primeiro se chamava Manassés, que diz o seguinte, que é a tradução: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. O que é isso? José está dizendo, eu agora, quando Manassés nasceu, ele está dizendo, eu estou curado emocionalmente. Eu estou livre, eu não tenho mais, porque ele recebeu, ele foi muito angústia, eu não tenho mais angústia, eu não tenho mais ressentimento. Quando Manassés nasceu, ele está dizendo, agora eu estou curado. O que eu estou dizendo com isso? Antes de você ser próspero, antes de Efraim nasceu, você tem que nascer o Manassés em você. Você tem que estar curado, sem ressentimento, livre, liberto, com os seus relacionamentos, de cabeça erguida, livre, para ir para qualquer lugar você vai chegar. Porque você é filho de Deus, porque o Manassés nasceu em você. Mas, depois, nasceu Efraim. Efraim significa, Deus me fez prosperar. Deus me fez prosperar. Deus me fez prosperar. Deus tem o poder de transformar todas as nossas dores em testemunho, igreja, e nos fazer prosperar em lugares inimagináveis. Eu quero dizer que aonde o Senhor plantar você, você tem que ser abençoado e próspero. Avalie nessa noite, não sei se você guardou os pontos, não sei se alguns têm hábito. Hoje eu posso dizer, vai no Spotify e ouve 1 vez, 2 vezes. Aprende, coloque em prática, para você ter uma vida mudada, para que a sua geração tenha uma mentalidade diferente, um futuro diferente. Que você deixe exemplo de ser um bom trabalhador para os seus filhos. Que você deixe um bom exemplo de caráter para os seus filhos. Que você deixe um bom exemplo de como administrar a vida, administrar o problema. Que você está deixando uma geração abençoada, próspera e alcançada pelo favor de Deus. Amém? Quero concluir dizendo, José teve o trabalho como a base central, como todos temos que ter na nossa vida, amém? Amanhã nós vamos para ela, o pilar principal. Mas ele tinha uma fidelidade inegociável. E ele tinha uma gestão eficaz, sabia administrar. Eu considero isso um tripé para uma vida próspera e abençoada. Trabalho, fidelidade e administração. Quando trabalhamos para o Senhor, nós vamos gerir bem os recursos que Ele nos confia. Se você me perguntar, eu sempre soube disso. Não, se nós soubéssemos disso tudo antes, nós estávamos muito longe, igreja. Muito longe. Mas por isso que a palavra é um tesouro e foi colocada para ser revelada a cada um no seu devido tempo. Mas eu quero dizer que se é o tempo de Deus, mas eu quero dizer que muitas coisas foi por nossa causa, porque não descobrimos muitos tesouros enterrados anteriormente. Já preguei sobre José muitas vezes, mas não enxerguei a maneira de como hoje, como nos foi descortinado nesta noite. Como eu sei que você também não sabia, e você viveu por conta, achando que muitas coisas eram capacidade sua. Eu quero dizer uma coisa para você, sem errar. O que Jesus tinha que fazer por nós era o que nós não poderíamos fazer. Ele nos justificou, através dele nós temos a redenção. Ele nos amou, porque nós não poderíamos amar. Ele nos amou, ele se entregou por nós, ele nos salvou. Agora, para ter uma vida diferente, alcançável, favorável, abençoada, uma vida digna, uma vida íntegra, não depende nada de Deus, porque todas as deliberações estão aqui. Eu não sei como você quer chegar no novo céu e na nova terra, capengando, e eu acho muito difícil, se você não se esforçou para conquistar a terra
eu acho impossível você alcançar o novo céu e nova terra, porque a Bíblia diz que o novo céu e nova terra é tomado por esforço, precisa de um esforço muito maior. Se você não conseguir trabalhar agora, levantar cedo, se esforçar agora para trazer o melhor para a sua família, se você não for fiel agora, você não vai chegar lá. Porque para chegar no reino dos céus precisa de muito mais esforço. A porta é apertada. Então, se você não fizer um esforço aqui, não tem como você alcançar o novo céu e a nova terra. Amém? Eu quero terminar com perguntas, 3 perguntas. Como você tem exercido o seu trabalho diário? Que é uma grande bênção do Senhor. Amém? Como você tem gerido os seus recursos? Isso aqui dá, isso aqui não dá, eu vou dar um jeitinho aqui. Como tem sido a fidelidade na sua vida? Você tem sido fiel em todas as áreas? Com todas as pessoas? Que nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, Ele possa ter trazido uma novidade do céu para a sua vida, para a sua casa. Senhor, nós te agradecemos pelo poder transformador que tem a tua palavra. O poder, Senhor, de mudar e de selar destinos. Senhor, a tua palavra, ela diz que não volta vazia. Nesta noite, através da tua palavra que foi deliberada, muitas coisas vão mudar. Amém? Isso é inevitável. Favoravelmente ou desfavoravelmente, igual é impossível ficar, porque a tua palavra foi lançada e ela vai trazer um efeito. Então eu que em nome de Jesus, para você que ouviu, que você possa viver essa palavra, porque você não tem mais como recolher essa palavra. Você não tem mais como dizer que não ouviu a palavra. Você não pode dizer que não recebeu a palavra. A partir de hoje é com você, é com a administração das suas mãos, é com tudo que Deus tem confiado a você. É a partir de você que a sua vida, a vida dos seus, serão transformadas pelo poder que foi deliberado dos céus, através da santa palavra de Deus. Amém, Jesus. Amém.